mas eu estou identificando uma variação num determinado parâmetro, mas eu tenho um que tem relação com ele que também está alterado. Pode ser, por exemplo, uma combinação entre pressão do coletor errada e uma falha no potenciômetro da borboleta, ou potenciômetros do TBI, né? Então essa relação também existe. Então se não tiver esse cuidado, eu posso desviar a minha atenção ou então chegar a uma conclusão errada. Então eu tenho que avaliar os parâmetros de um modo geral e também focar naquele parâmetro específico. Mas depois, qual é o segundo passo depois que eu identifiquei que realmente aquele componente está fora do padrão, né, através do parâmetro dele? Então eu já fiz a avaliação com scanner, fiz a avaliação, né, baseado ou não no DTC, tá certo? Que eu posso ter ou não DTC, é isso, mas independente disso eu tenho que ir lá nos parâmetros. Então identifiquei que existe um componente anormal, que naquele caso lá era a sonda lambda. Então eu venho aqui e vou identificar essa sonda lambda, quais são os elementos aqui que existem nela. Aí eu tenho que entender agora do componente, aí onde vai entrar o meu conhecimento do componente. Como é que funciona esse componente? Então aqui eu vou verificar a sua alimentação positiva, vou identificar qual é o pino que envia o sinal, né, de controle do aquecedor, alimentação positiva do aquecedor, né, que a sonda lambda não recebe alimentação positiva. E aí é um outro ponto que eu gosto bastante de tocar, né? Existe a sonda lambda e o aquecedor da sonda lambda, são elementos diferentes com testes totalmente diferentes. Mas quando eu vou avaliar a sonda lambda, a primeira coisa que eu devo fazer é verificar se a resistência de aquecimento dela está dentro do padrão normal. Tá certo? Tanto a resistência está ok, como a alimentação positiva dela e como o sinal de controle, seja PWM, seja um massa constante ou contínuo. Então, porque é essencial para qualquer sonda lambda aquecida, né? Que esteja em perfeito funcionamento o aquecedor. E em sistemas mais antigos, o aquecedor ele não tem monitoramento, né? No nosso curso a gente trabalha o monitoramento da resistência de aquecimento, mas tem sistemas que não tem monitoramento. Então, se o aquecedor tiver ok, se o aquecedor tiver com problema, a sonda lambda não vai funcionar bem, ok? E aí vai gerar um sinal irregular e vai ficar acusando falha na sonda lambda e você vai estar numa linha de trabalho errada, procurando defeito na sonda, defeito na mistura rica, né? Ou pobre, fazendo medições de quantos milissegundos está demorando para a rampa de subida, né? ou o pico subir, quanto é que está a transição de pobre para rica, né? Se está 300 milissegundos, se está 325 milissegundos, se está 400 milissegundos. Então são pontos que hoje em dia, estou citando esse exemplo porque está sendo muito comum, né? São coisas que não cabem num diagnóstico, pelo menos de início. Eu tenho que verificar outras situações mais importantes primeiro. Depois eu venho para esses pormenores, né? Então, com o uso o osciloscópio associado à imaginação, o pensamento, a linha de raciocínio, em que o osciloscópio resolve que eu medindo a rampa de subida, quando eu tenho um DTC lá voltado para a sonda lambda, se a rampa de subida tiver 100 milissegundos a mais ou a menos, ali eu vou achar um problema e esquecer todo o resto. Então, ele está num caminho totalmente errado, né? Então é isso que eu quero chamar a atenção. Então, aqui no diagrama eu consigo identificar a alimentação positiva, o sinal de controle do aquecedor, não é isso? Qual é o fio que leva o sinal da sonda lambda, né? Da sonda lambda para a unidade de comando. Aí eu preciso testar, saber se esse massa de controle, aliás, desculpa, massa da sonda lambda também existe lá, né? Existe o massa de controle. Se a sonda lambda está recebendo a sua tensão de referência, ok? Que varia, tem carros que na fase fria chega a 5 volts, entendeu? Tem carros que é 450 milivolts. Então, tudo isso envolve o diagnóstico. Então, eu conheço o sistema e conheço esses detalhes relacionados conheço o componente, né?
e conheça esses detalhes. E aí eu vou entrar com a aplicação das ferramentas e fazer as medições. Seja o multímetro, seja o osciloscópio, né, para fazer a medição desse componente. Né? Então, esse é o procedimento. E aí quando for um outro sensor, ele vai ter as particularidades dele. É isso, então eu tenho que conhecer sensor por sensor, até como eu sempre defendo, para eu entender bem o diagrama elétrico e poder explorar ele da maneira correta, eu tenho que conhecer cada sensor e cada atuador, como é que ele funciona. Porque o que é muito comum é a pessoa às vezes, esse fio vai ligado do B para o pino 3, mas a corrente eu leio aonde? Ela vem de lá para cá ou vem daqui para lá? Vem da central para a sonda ou vai da sonda para a central? Então isso é um caso claro de falta de conhecimento do componente. Aí a partir do momento que eu conheço o componente, sei qual é o tipo de sinal que ele gera, né? Sei onde é que eu vou fazer a captação do sinal, aí é onde eu vou precisar de uma ferramenta de qualidade para fazer a melhor análise possível. Aí é onde entra o osciloscópio, aí sim. Aí ele é o melhor equipamento, realmente, não tem dúvida com relação a isso. Né? Eu estou chovendo no molhado aqui para fazer essa avaliação.